Sabia que existem palavras na Bíblia capazes de curar aquilo que a medicina não alcança quando a alma se sente partida, o corpo não responde e a ciência se mostra sem alternativas? Ainda há uma fonte inesgotável de esperança, que é a palavra de Deus. O Salmo 107, versículo 20, afirma: enviou a sua palavra e os curou, livrou-os da morte. Isto não é apenas uma frase poética, mas uma verdade espiritual profunda que já revolucionou muitas vidas. Hoje, vamos explorar como 3 salmos específicos funcionam como um bálsamo divino para o coração, a mente e o corpo. Iremos mostrar como integrá-los no seu dia a dia para alcançar uma cura completa, vinda do alto. Está preparado para descobrir o que Deus reservou para você quando os médicos não têm mais o que dizer? Desde tempos muito antigos, a humanidade procura respostas para o sofrimento, para o enfraquecimento do corpo, o cansaço da alma e os limites da ciência. Apesar disso, existe um recurso que jamais perde sua força: a palavra viva de Deus. Nas Escrituras encontramos promessas que não apenas confortam, mas também transformam. Salmos que acalmam e restauram. Um dos mais poderosos declara: enviou a sua palavra e os curou, livrou-os da morte. Salmo 107, versículo 20. Este texto não é uma poesia sem sentido ou uma mera expressão simbólica de esperança, mas sim uma declaração firme do poder real presente nas palavras proferidas por Deus. Muitas pessoas já leram este salmo sem entender a profundidade do seu significado. Sua mensagem não trata de um cuidado qualquer, nem de um auxílio parcial. O que Deus promete aqui é uma intervenção completa, que atinge a raiz do sofrimento até as suas manifestações mais evidentes. Quando ele diz que enviou a sua palavra, está se referindo a um ato intencional e específico, criado para alcançar aquilo que nenhuma medicina humana pode tocar: o espírito humano ferido, quebrantado e preso na desesperança. Ao longo das Escrituras, percebemos que essa palavra não é um texto morto, mas sim ativa, poderosa e afiada como uma espada de duplo fio, capaz de discernir os pensamentos mais profundos e cortar com precisão onde a enfermidade se instalou. Existem momentos em que o diagnóstico parece definitivo. O médico apresenta seu veredito, os sintomas persistem e o corpo fraqueja. Porém, é exatamente nessa linha tênue entre o impossível e o divino que o poder da palavra se revela com maior intensidade. No segundo livro dos Reis, no capítulo 20, está registrada a história do rei Ezequias, gravemente enfermo, que recebeu uma mensagem devastadora do profeta Isaías: arranje a tua casa, pois vais morrer, não te recuperarás. Tudo parecia perdido. Contudo, Ezequias voltou-se para a parede e orou com lágrimas. Então Deus lhe enviou outra palavra, uma palavra diferente, uma palavra de vida. Ouvi tua oração, vi tuas lágrimas e vou curar-te. No segundo livro dos Reis, capítulo 25, a mudança de situação não veio por um tratamento novo, mas por uma palavra nova vinda do coração de Deus. Esse é o padrão que se repete. Não a medicina, mas a intervenção divina através da palavra que transforma e restaura. A história sagrada se repete diversas vezes no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, onde um centurião se aproximou de Jesus para pedir a cura de seu servo. E ele não precisou de uma visita, nem mesmo de um toque físico, pois declarou algo que tocou profundamente o coração de Cristo. Basta dizer a palavra e meu servo será curado. Mateus 8, versículo 8. Jesus ficou admirado com essa fé. E o milagre aconteceu exatamente como o centurião acreditava, pois uma palavra foi suficiente. Não era uma palavra qualquer,
mas aquela que provém de Deus, porque quando Deus fala, o universo inteiro obedece. Quando ele proclama cura, nenhuma enfermidade pode resistir, e se isso foi verdade para o centurião, permanece verdadeiro até hoje para nós, pois a palavra não perdeu seu poder. Hebreus 13, versículo 8, afirma isso sem deixar dúvidas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele fez no passado, ele pode fazer agora. A Bíblia não é um livro antigo com histórias interessantes, mas sim um manual vivo de intervenções divinas, um roteiro de cura escrito pelo próprio autor da vida. Cada salmo é mais que um poema. É uma receita celestial criada para tocar o que nenhum especialista humano pode restaurar. Em momentos de dor profunda, o Salmo 32 se transforma em um grito de fé. Senhor, Deus meu, a ti clamei e me curaste. Não há neste texto fórmulas complicadas, apenas um pedido sincero, uma direção clara e um resultado sobrenatural. O salmista não diz, senti-me melhor, ou encontrei conforto. Ele declara com firmeza, tu me curaste. Assim de direto, assim de firme a cura que Deus oferece, não é parcial nem passageira. É uma cura que atua na raiz, que elimina a amargura, que purifica o sangue, que clareia a mente, que restaura as células, o coração e a esperança. Porém, para vivenciar esse tipo de cura, é necessário um passo definitivo, acreditar que a palavra não é apenas uma teoria, que o que está escrito possui o mesmo poder de quando foi pronunciado pela primeira vez. Em Provérbios 4,20 diz, o Espírito Santo nos revela um segredo profundo. Meu filho, preste atenção às minhas palavras, porque elas são vida para quem as encontra, e remédio para todo o corpo, não é somente para a alma, nem apenas para o Espírito, diz para todo o corpo. Isso indica que os versículos que saem do coração de Deus podem alcançar as articulações, os órgãos internos e os sistemas que atualmente estão debilitados. A sua palavra é remédio, mas não um remédio comum, é um remédio eterno, sem efeitos colaterais, sem erros de diagnóstico nem contraindicações. Existem testemunhos de pessoas que, após ouvirem o pior diagnóstico, começaram a proclamar os salmos com fé dia após dia, não como um ritual, mas como um ato de guerra espiritual. Um desses casos é o de uma mulher que havia sido dada como perdida por um câncer terminal. Em vez de desistir, ela abriu a sua Bíblia e se agarrou ao Salmo 118,17, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Todas as manhãs ela repetia e todas as noites orava com o passar do tempo. Com o tempo, o corpo dela começou a reagir ao tratamento de uma forma que os médicos não conseguiam explicar. Eles chegaram a falar em remissão espontânea, mas ela conhecia a verdade profunda. A palavra divina havia feito aquilo que a ciência não podia. Em Ezequiel 37, encontramos uma cena impressionante. Um vale repleto de ossos secos, ossos sem vida e sem qualquer esperança. Então o profeta recebe uma ordem sagrada. Profetize sobre esses ossos e diga a eles, ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Algo extraordinário aconteceu. Ao escutarem a palavra, os ossos começaram a se juntar, os tendões e a carne a se formar, e a vida retornou àquilo que parecia totalmente morto. Essa visão não é apenas um símbolo de restauração para uma nação, mas uma verdade espiritual poderosa que mostra o que a palavra pode fazer na sua vida neste instante. Se a doença tem consumido suas forças, se sua alma está vazia ou se sua fé está enfraquecida, a resposta não está em algo novo, mas em ouvir, proclamar e abraçar a palavra de Deus como a sua única cura. Quando Davi fugia dos seus inimigos e sua saúde se deteriorava por dentro,
ele não buscou primeiro uma solução externa. Ele escreveu no Salmo 6, verso 2: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou enfermo. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos se estremecem. E Davi sabia que havia um médico maior. Um médico que não precisa de bisturi nem de prescrição, que age no silêncio da alma, naquele lugar escondido da dor onde ninguém mais alcança. Esse médico é o Senhor. E assim como Davi clamou, assim como o centurião creu, e Ezequias orou, hoje também podemos abrir nosso coração a Ele. Nossa boca deve proclamar que a palavra de Deus é mais do que suficiente. É o único tratamento que jamais falha. É a única mensagem capaz de transformar o pesar em alegria verdadeira, a fraqueza em vigor renovado e a enfermidade em testemunho vivo. A palavra funciona como um remédio ativo, que combate, ergue-se como espada, derruba fortalezas, dissolve tumores, purifica o sangue e fortalece um coração cansado. No Salmo 103, somos lembrados que é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades e cura todas as nossas doenças, não algumas, nem as mais leves, mas todas. Pois quando Ele age, a cura é completa. Muitos tentaram separar a fé da saúde, porém a Bíblia mostra que ambas estão profundamente ligadas. Jesus, em diversas ocasiões, relacionou a cura à fé daquele que sofre. Tua fé te curou, disse a mulher com fluxo de sangue em Marcos 5:34. Não foi a multidão, nem uma roupa, nem um acaso, foi a fé dela. Essa fé nasce ao ouvir a palavra, cresce ao proclamá-la, ao abraçá-la e ao vivê-la como uma verdade imutável. A fé não é apenas crer que Deus pode agir, é estar convencido de que Ele já prometeu e que isso acontecerá. Se você está carregando um diagnóstico, uma preocupação, ou uma dor física ou emocional que parece não ir embora, o convite é simples. Volte à palavra. Mergulhe nos salmos como se fossem seu único remédio. Não os leia como simples poemas. Proclame-os como decretos. Declare-os como verdades e respire cada palavra com confiança. Palavras como sopro do céu, porque em cada versículo existe vida. Em cada linha existe força. Há poder em cada promessa. Há uma cura esperando para ser ativada pela sua fé. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se do que o salmista disse no Salmo 119, versículo 50. Este é o meu consolo na aflição, que a tua promessa me dá vida. É isso que a palavra representa vida. Vida para a alma cansada, vida para o corpo exausto, vida para o espírito ferido. Você não está sozinho. Deus já enviou sua palavra, falta apenas que você a receba com fé e veja como começa o processo de cura que ninguém mais poderia oferecer. Existem feridas que não sangram, dores que não aparecem em nenhum exame médico, correntes que não podem ser vistas, mas que aprisionam a alma. O corpo pode parecer forte, a voz pode soar firme, mas muitos corações escondem prisões emocionais que paralisam, enfraquecem e destroem devagar. Ansiedade, culpa, tristeza, pensamentos insistentes, memórias dolorosas. Estes são sofrimentos tão reais quanto qualquer doença física, mas muitas vezes são ignorados até mesmo por aqueles que os vivem. A Bíblia, entretanto, não os esquece. Deus conhece o íntimo do ser humano. Entende cada lágrima que não caiu, cada fardo escondido por trás de um sorriso. Para essas dores internas, os salmos foram dados como remédio divino. No Salmo 34, versículo 18, uma verdade poderosa é revelada. O Senhor está próximo dos que têm o coração partido e salva-os de espírito abatido.
Este versículo não é apenas uma simples manifestação de conforto, mas sim uma afirmação profunda. Deus atua exatamente no lugar onde a dor acontece. Ele não permanece distante, nem espera que a alma se recupere antes de se aproximar. É justamente no ponto de fragilidade emocional que sua presença se torna mais forte. Nesse encontro, a palavra que ele pronuncia transforma-se em um bálsamo, um unguento que alcança o centro do coração e começa a curar o que parecia impossível de superar. Os salmos não foram criados em momentos de tranquilidade. Muitos deles surgiram em meio ao caos, à perseguição, ao abandono e à solidão. Davi escreveu desde cavernas, em exílio e após traições. E em cada verso é possível sentir o clamor da alma humana pedindo socorro. No Salmo 42, versículo 11, ele pergunta: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Essas palavras expressam uma angústia interna, não física, que não se limita ao lamento, mas indica uma direção. Aconselha a alma a esperar, confiar e olhar para o alto. Essa é a função restauradora dos Salmos: guiar a alma de volta à fonte da vida. Nas Escrituras, o espiritual e o emocional estão profundamente interligados. O sofrimento do coração é tão grave quanto uma ferida aberta, com consequências potencialmente devastadoras. O Salmo 143 exemplifica bem esse tipo de oração. Desfalece o meu espírito, dentro de mim está turbado o meu coração. Assim ele demonstra a intensidade do desamparo interior. O salmista expressa seu estado emocional não com vergonha, mas com clareza. Contudo, o mais significativo não é apenas o reconhecimento da dor, e sim o que ele realiza em seguida. Volta-se às memórias das ações divinas, reflete sobre suas obras, estende suas mãos em oração. Durante esse processo, a alma que estava enfraquecida começa a se fortalecer. Esse padrão se repete diversas vezes, mostrando que a restauração emocional não acontece de imediato, mas é algo plenamente viável. A palavra de Deus não age como um analgésico temporário. Ela opera como um cirurgião que sabe exatamente onde tocar. O Salmo 6, por exemplo, inicia com um pedido: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou enfermo. Esse adoecimento não se refere a uma doença física. Mais adiante está escrito: Minha alma também está profundamente perturbada. Trata-se de um reconhecimento claro de feridas interiores que necessitam de intervenção divina. Ao longo do salmo, o clamor transforma-se em confiança, o suspiro em certeza, o pedido em afirmação. O Senhor ouviu o meu pranto, o Senhor aceitou a minha oração. Muitas pessoas vivem presas a emoções que não compreendem. Uma tristeza sem motivo, uma angústia constante, uma insegurança que parece surgir do nada. Os salmos não apenas identificam esses estados, mas oferecem um caminho para enfrentá-los e vencer. O Salmo 55, versículo 22, nos ensina: Lança sobre o Senhor a tua carga, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aqui é apresentada uma ação clara: lançar o peso, soltá-lo, entregá-lo nas mãos divinas para encontrar suporte e renovação. Quando alguém possui a força e a vontade de nos sustentar, essa ação ultrapassa o simbólico e torna-se um verdadeiro ato espiritual de libertação. Os salmos, quando entoados com fé, agem como uma ponte entre a dor interior e a paz que somente Deus é capaz de oferecer. Um aspecto único dos salmos é que eles não apresentam soluções superficiais.
Eles não escondem o sofrimento nem disfarçam a tristeza, mas possibilitam que a alma se manifeste com total sinceridade. No Salmo 38, Davi revela: estou encurvado, estou profundamente humilhado, ando enlutado o dia inteiro. Ali não há negação da emoção, mas sim uma aceitação plena. Contudo, no mesmo salmo ele afirma: Senhor, diante de ti estão todos os meus desejos e o meu gemido não te é oculto. Essa afirmação muda o rumo do sofrimento, pois, em vez de reprimi-lo ou ocultá-lo, ele o entrega a Deus. É nesse gesto de se expor autenticamente diante do trono que a cura começa. A cura emocional que nasce dos salmos não depende de tempo ou lugar. Pode acontecer no meio do choro, em uma noite de insônia ou em momentos de desespero, porque o poder está no conteúdo vivo da palavra, não nas circunstâncias. O Salmo 61, versículo 2, diz: do fim da terra clamo a ti quando o meu coração desfalecer. Leva-me à rocha que é mais alta do que eu. Essa oração representa uma rendição profunda. Reconhece a insuficiência humana e clama por um ponto de estabilidade superior. Essa rocha é Cristo, e os salmos levam a alma diretamente a Ele. O sofrimento emocional frequentemente se revela de forma silenciosa, não expressa em gritos ou gestos visíveis. Contudo, permanece como um peso constante na alma. A Bíblia não deixa esse fato de lado, especialmente no Salmo 88, que destaca uma dor interna intensa. O salmista declara: estou contado entre aqueles que descem à sepultura, sou como um homem sem forças. Essas palavras mostram um desespero profundo, porém mesmo na escuridão ele continua falando com Deus. Não interrompe sua oração, não para de clamar, mantendo viva a comunicação. Este é um ponto fundamental na cura emocional. Enquanto houver diálogo com Deus, haverá conexão, e com conexão surgirá esperança de restauração. A profundidade emocional dos Salmos não está apenas na beleza poética do texto, mas na habilidade de captar com exatidão divina o sofrimento humano. Eles não se limitam a descrever o dolor, enfrentam o sofrimento com fé. Por exemplo, o Salmo 13 inicia com uma pergunta que ecoa em muitos corações: até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? O sentimento de abandono é um dos mais intensos que a alma pode enfrentar. Contudo, o próprio Salmo mostra uma mudança de tom mais adiante. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegrará com tua salvação. Esse trecho revela o processo de transformação. A alma ferida encontra suporte na misericórdia de Deus e começa a ser restaurada internamente. Ao longo de muitos textos, os salmos apresentam a adoração não como uma simples reação ao momento de conforto, mas como um ato consciente e corajoso diante da guerra emocional interna. Quando a alma está envolta em trevas, louvar torna-se uma arma poderosa de resistência e fé, promovendo a cura mesmo nos momentos mais difíceis. É uma escolha que abre portas no âmbito espiritual. O Salmo 42, versículo 5, apresenta isso de forma clara, dizendo: espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo, Salvador meu e Deus meu. Mesmo sem razões evidentes para exaltar, louva-se da mesma maneira. Essa prática interrompe o ciclo da desânimo e desperta a fé. No contexto, o louvor representa um ato de resistência espiritual contra as forças que querem esmagar o coração. Uma das grandes virtudes dos salmos é que entregam palavras quando não há mais energia para falar. A alma ferida frequentemente desconhece o que dizer, como orar ou por onde começar.
mas os salmos estão ali prontos para serem recitados como se fossem nossas próprias palavras. O Salmo 77 começa com a afirmação: com minha voz clamei a Deus clamei, e ele me ouviu. Essa declaração inicia o caminho para a renovação, pois a alma que clama é aquela que conserva a fé, mesmo que pequena, e essa fé basta para comover o coração divino. O processo de cura emocional por meio dos salmos não é algo místico ou abstrato, mas uma prática espiritual concreta. Ler, meditar, orar e proclamar as palavras dos salmos gera um efeito progressivo dentro de nós. A palavra jamais retorna vazia quando é recebida com humildade e repetida com fé. Ela começa a purificar, ordenar e restaurar o que parecia perdido, reacendendo o que estava seco e fazendo florescer o coração humano que necessita de expressão. A pessoa necessita de uma linguagem para expressar sua dor. E nos Salmos encontra justamente isso. Ali estão palavras para o sofrimento, para a incerteza, para o cansaço e para a esperança. Cada sentimento encontra seu espelho nesses textos sagrados. E essa identificação é fundamental para a cura. Porque, ao se reconhecer na Escritura, a pessoa deixa de se sentir isolada. Entende que o sofrimento não o afasta de Deus, mas pode ser um meio de aproximá-lo dele. Portanto, os salmos são muito mais que literatura antiga. São guias espirituais que conduzem a alma para o abrigo da presença divina. Cada versículo, ao ser absorvido, transforma-se em um remédio para as emoções dilaceradas. Quem está abatido acha conforto. Quem se sente perdido encontra direção. Quem está confuso descobre um caminho. Em cada palavra emanada por Deus, há vida, há restauração, há um recomeço. A alma machucada não precisa de fórmulas, mas sim da verdade. E essa verdade está na palavra. Ela declara que a quebra não é o fim, que existe consolo, propósito no sofrimento e redenção. O Salmo 147, versículo 3, declara claramente: Ele cura os quebrantados de coração e lhes trata as feridas. Este versículo resume o processo inteiro da cura e proteção. Não apenas a dor é removida, mas a área fragilizada é resguardada. Não só aquele que caiu é levantado, mas sua dignidade é restaurada. Quando a medicina não encontra causas visíveis, quando os tratamentos não apresentam alívio e a alma continua a gemer em segredo, os salmos permanecem. Eles são faróis de esperança, oferecendo um abraço silencioso e firme para quem ainda busca socorro. A cada leitura, um caminho de restauração se abre, revelando que mesmo nas horas mais sombrias, a presença divina é um refúgio seguro e uma força renovadora para quem crê, oferecendo seu poder eterno não pelo que dizem, mas por quem os inspirou. Porque, por trás de cada palavra, existe um Deus que compreende cada sentimento, que valoriza o choro, não ignora a tristeza, e quando a alma se atreve a voltar para Ele, com sinceridade, humildade e total dependência, começa um milagre silencioso que transforma tudo. Há uma verdade espiritual que permeia toda a Escritura. A fé não é passiva. Não se trata apenas de acreditar em silêncio, mas de declarar, proclamar, falar alinhado ao que Deus revelou. As promessas só se ativam com convicção expressa, não com mera intenção. Por isso a palavra não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser pronunciada com o coração em sintonia com seu significado. Quando falamos a palavra com fé, liberamos um princípio celestial sobre a terra. Os salmos, em especial, foram inspirados para colocar na boca do povo de Deus
palavras que provocam efeitos reais e tangíveis até no corpo físico. A Escritura ensina que o poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18, 21 declara isso claramente. Não é uma metáfora, é uma lei espiritual. O que sai de um coração cheio de fé tem a força para criar, sustentar, destruir ou levantar. Nesse contexto, os salmos tornam-se ferramentas de proclamação que não só confortam como restauram. Quando a alma se firma na palavra e a boca se alinha ao que Deus declarou, inicia-se um processo transformador, que impacta todo o corpo, porque Deus não separa o espiritual do físico. O que acontece no íntimo do espírito reflete no corpo. O Salmo 91 é um dos textos mais recordados em momentos de perigo ou enfermidade, e isso não ocorre por acaso. Lá existe uma sequência de condições espirituais que conduzem à proteção completa. Direi: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. O versículo não começa com um pedido, mas com uma afirmação. O salmista expressa sua confiança. A partir dessa declaração, todo o salmo vira uma cadeia de promessas ativadas. Não te sobrevirá mal, com suas penas te cobrirá. Não terás medo do terror noturno. A proteção não surge sem fundamento. Nasce de uma fé que fala, que afirma, que declara quem é Deus em meio à adversidade. Em Romanos 10 encontramos a chave que se conecta a esse princípio. No coração se crê para a obtenção da justiça, mas pela boca se confessa para a salvação. Aqui se estabelece uma dinâmica dupla. A fé começa no coração, mas só se completa ao ser declarada em palavras. O que se crê intimamente precisa ser manifestado externamente, e essa confissão não visa apenas a redenção do espírito, mas também a restauração do corpo. A cura, tal como a salvação, entra pela palavra. E quando essa palavra é proclamada com fé viva, ela começa a exercer um efeito transformador. A Bíblia não apresenta a proclamação. O Salmo 103 não deve ser visto como um simples ato exterior, mas como uma expressão profunda do Espírito. Ele começa com uma afirmação poderosa: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e exorta a não esquecer nenhuma de suas bênçãos. A seguir, descreve os efeitos dessa conexão divina. Ele é aquele que perdoa todas as tuas transgressões e cura todas as tuas enfermidades. A cura é apresentada como uma das bênçãos que jamais devem ser esquecidas. Para que sejam lembradas, a alma precisa expressar essas verdades. O salmista instrui sua própria alma a bendizer, a proclamar e a recordar. Falar com a alma, declarando as bondades de Deus, não é um exercício retórico, mas sim um processo terapêutico que reorienta o foco, estabelece prioridades espirituais e abre caminho para a intervenção divina. Isaías 55, versículo 11, ilustra o poder da palavra de Deus quando enviada. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas realizará o que desejo e prosperará naquilo para que a enviei. Se isso é verdadeiro para a palavra que procede de Deus, também se aplica à palavra do crente. Ao pronunciarmos os salmos com fé, tornamo-nos parte ativa desse ciclo espiritual. Enviamos uma palavra cheia de propósito, direção e força, capaz de transformar realidades físicas e espirituais. A restauração não resulta apenas da leitura, mas do ato de declarar com fé fervorosa o que Deus prometeu. A fé genuína não é algo abstrato, ela é evidência e substância,
Como Hebreus 11, versículo 1, afirma com clareza: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não se enxerga. Nessa dimensão de confiança, o crente não permanece passivo. Ele se levanta e proclama. Ajusta seu pensamento, fala e comportamento conforme aquilo em que acredita. E é nessa harmonia espiritual que a cura começa a surgir. Não existe conflito entre o que se acredita e o que se declara. Então, o corpo passa a receber ordens que não provêm de sintomas ou diagnósticos, mas sim do trono de Deus. A palavra possui autoridade sobre qualquer situação. Quando Jesus confrontou enfermidades, nunca vacilou diante do poder de suas declarações. Em Lucas, capítulo 5, versículo 13, ao encontrar um leproso, disse: quero ser limpo. Não fez longas orações, nem buscou confirmação. Falou e a lepra sumiu. Essa autoridade foi passada ao seu povo. Os Salmos, inspirados pelo Espírito Santo, carregam essa mesma força divina em seus versos. Ao pronunciá-los, não repetimos meras expressões religiosas. Damos voz a uma verdade eterna. Chamamos à ordem tudo que está fora do propósito original de Deus, inclusive as doenças do corpo. A restauração física não resulta do esforço humano, mas do descanso na verdade divina. Esse repouso não significa inação, e sim uma confiança ativa que se manifesta. O Salmo 107, versículo 20, afirma que Deus enviou sua palavra e curou. Essa palavra foi enviada com um objetivo claro: trazer cura não como possibilidade, mas como resultado. Ela não foi enviada ao acaso, e sim com propósito definido. Sempre que recitamos um salmo com compreensão, estamos, na verdade, transmitindo aquela mesma palavra com o respaldo celestial. E o resultado continua sendo a cura. Quando o coração humano se enche de fé e a boca se dispõe a expressar o que acredita, o ambiente espiritual começa a transformar-se. E ao mudar essa atmosfera, o corpo reage, não por esforço próprio, mas por se alinhar com a realidade do reino de Deus. Em Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus declarou: quem disser a este monte, tira-te daqui e lança-te no mar, sem duvidar em seu coração, mas crendo que o que fala será realizado, assim acontecerá com ele. A chave está nas palavras ditas. Não basta apenas acreditar, é preciso falar. E aquilo que é pronunciado com fé possui o poder de mover o que parecia impossível de ser movido. A palavra dita com fé não só traz cura, mas também expulsa toda a opressão. O Salmo 118, versículo 17, afirma: não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. Esta não é uma simples frase, é uma declaração de combate contra o espírito da morte, contra um diagnóstico certo, contra uma sentença final que parece imutável. É uma palavra que se ergue como uma espada, cortando qualquer sentença antecipada. Quando pronunciamos essa palavra com a certeza de quem conhece o Deus que a inspirou, ela tem o poder de transformar situações físicas. A proclamação possui um efeito duplo, fortalece a fé de quem fala e altera o ambiente espiritual que o cerca. Por isso, o salmista no Salmo 91, versículo 2: pensar em silêncio não é suficiente, porque a palavra proclamada é poderosa. Quando alguém diz: direi ao Senhor minha esperança e meu refúgio, meu Deus em quem confio, está abrindo a porta para transformação. Falar não é algo opcional, mas sim fundamental. A boca é a chave que libera o caminho para a restauração, pois, ao ser preenchida com a palavra, o corpo recebe novas orientações. O que se afirma com fé, baseado na palavra, jamais volta vazio.
A restauração física através da pronúncia não é um caminho fácil, mas sim um plano divino. Deus criou o mundo pela palavra. Jesus mesmo, ao enfrentar a dor, usou palavras para vencer. Os salmos foram dados para que o povo de Deus fale com autoridade, já que cada salmo contém um decreto esperando ser ativado, não por repetição vazia, e sim por uma declaração viva, consciente e fundamentada na fé. A boca do crente não é apenas um meio de expressão, mas um instrumento de governo espiritual. Quando essa boca se enche da palavra, todo o corpo começa a viver o resultado do que foi declarado. Há momentos na vida em que a alma anseia por uma palavra que fale diretamente ao seu coração, uma promessa específica que não só traga consolo, mas que também oriente. Nem todos os dias carregam o mesmo peso espiritual, e nem todas as batalhas são vencidas com a mesma oração. Assim como cada ferida necessita de um cuidado particular, cada situação exige um salmo diferente. Os salmos são remédios, mas também funcionam como ferramentas, espada, escudo e abrigo para aqueles que os invocam. Entender quando e como utilizar cada um deles faz parte da sabedoria espiritual que gera resultados visíveis. Não é igual enfrentar uma enfermidade súbita ou passar por um desgaste prolongado. O clamor de quem está partido por dentro não se assemelha ao pedido de quem sente que seu corpo não aguenta mais. A alma necessita de orientação, e a palavra de Deus não deixa dúvidas. Os salmos foram dados para todas as fases da alma, mas exigem discernimento para serem aplicados corretamente. O Espírito Santo dirige, mas também espera que o crente escute, reconheça e se conecte. Essa conexão é o que libera o poder oculto em cada versículo. Quando o medo domina o pensamento e a ansiedade rouba a paz, há um salmo que se torna abrigo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Salmo 91, 11. Essa palavra não é apenas uma declaração genérica. Ela foi criada para momentos de perigo, para dias em que a ameaça parece inevitável e a mente não encontra calma. Sua estrutura fala de proteção e refúgio, de uma proximidade segura. Proclamá-la em meio à crise ativa uma proteção que não depende do que é visível, mas do que Deus estabeleceu como invisível e verdadeiro. Por outro lado, quando a batalha é mais física do que externa, quando a enfermidade começa a enfraquecer o corpo, a alma precisa lembrar que seu Criador é também seu curador e fonte de bênçãos. Alma minha ao Senhor, pertence a quem cura todas as suas enfermidades. Conforme o Salmo 103, verso 3, aqui não há espaço para incertezas. Não se refere a algumas doenças, mas sim a todas essas palavras são um alívio para momentos em que a força física diminui e a dor tenta minar a fé nesse cenário. O salmo torna-se uma espada que distingue a verdade eterna das circunstâncias passageiras. Existem também dias em que a alma não sofre por dores corporais, mas pelo coração ferido pela culpa, pelo arrependimento e pela busca de restauração espiritual. Nesse momento, ecoa forte o clamor do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em meu espírito a retidão. Essa oração nasce do sofrimento interior, não do físico. Não busca consolo, busca transformação para curar a alma profundamente. É necessário recorrer ao salmo, feito especialmente para esse pedido. Alguns tratam os salmos como fórmulas fixas, como se pudessem ser usados em qualquer tempo. Porém, a Escritura é precisa, cada versículo tem seu propósito. Alguns são para momentos de conflito, outros para tempos de paz. Há passagens que despertam autoridade,
e outras que inspiram silêncio e respeito. Compreender em que estado espiritual nos encontramos é fundamental para escolher qual palavra ativar, porque a palavra não é um instrumento que se impõe, ela é uma espada que se empunha com propósito. O salmista não escreveu em conforto, mas sim emergindo da urgência do Espírito. Cada verso tem uma origem, uma inspiração, uma responsabilidade profética. Alguns surgiram em meio a cercos, outros no recolhimento do tabernáculo. Algumas canções foram entoadas com lágrimas, outras com gritos de vitória. A alma que busca cura precisa aprender a captar essas nuances, a ouvir nas entrelinhas o que o Espírito comunica para o momento atual. A leitura que transforma não é aquela que passa pelas palavras de forma superficial, e sim aquela que se aprofunda nelas, buscando a voz de Deus por trás do texto. Existem dias em que não é necessário um clamor de guerra, mas sim uma declaração de confiança. O corpo pode estar frágil, mas o espírito deseja apenas descansar e não clamar. Em paz me deitarei e também dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. É o testemunho do Salmo 48. Esta palavra não confronta nem exige, ela convida ao repouso. É um salmo de serenidade para noites em que a mente não se aquieta e o coração não encontra como silenciar a tempestade interna. Proclamá-lo nesses momentos não é um ritual, mas sim uma sintonia, alinhando a alma com a frequência da paz prometida por Deus. Porém, quando a alma precisa se recordar de seu propósito e tudo ao redor aponta para a derrota, é preciso erguer uma declaração de identidade. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, verso 17. Este versículo não foi escrito para os dias tranquilos. Foi inspirado para os momentos em que se encara o abismo, quando proclamado com convicção, transforma-se numa sentença contra toda previsão de morte. Seu poder não reside na sua poesia, e sim na sua origem. Foi inspirado por um Deus que nunca engana, e quando é declarado com espírito, muda o rumo dos acontecimentos. O discernimento espiritual não consiste em escolher um texto ao acaso, e repeti-lo exige sintonizar a alma com o céu, prestar atenção à direção do Espírito, buscar com intenção a palavra certa para a batalha específica. A Bíblia não é um catálogo, é um local de treinamento. E os salmos são armas que precisam ser usadas com entendimento na guerra espiritual. Uma palavra mal empregada não fere o inimigo, mas uma palavra precisa pode derrubar fortalezas que perduram por anos. Por isso, conhecer o contexto e o propósito de cada salmo é uma necessidade, não um luxo à alma ferida. Que procura cura necessita mais que informação. Precisa de precisão profética. E essa exatidão só se alcança quando a pessoa deixa de agir por impulso e começa a buscar com o coração aberto. Os salmos se revelam àqueles que os buscam, com fome não. Àqueles que os decoram por costume, cada um tem um ritmo, uma voz, uma atmosfera. Alguns exprimem luta, outros entoam esperança. Alguns são clamores no vale, outros são louvores. Desde o alto, entender qual utilizar não se aprende com técnica, mas se recebe por meio da comunhão. A cura espiritual e física não acontece apenas pelo contato com a palavra, mas pela conexão com aquele que a inspirou. Essa ligação é o que faz o salmo certo chegar no instante exato. E quando isso ocorre, o coração o reconhece. Surge uma ressonância interna, uma certeza silenciosa de que aquela é a palavra que deve ser repetida sempre, até que o corpo a aceite, até que a alma a acolha, até que o espírito a viva.
Não se trata de quantidade, mas de direcionamento. Um único versículo declarado com revelação tem mais força do que capítulos inteiros repetidos sem discernimento. Jesus, no deserto, venceu o inimigo com 3 versículos. Não usou todo o rolo de Isaías, nem citou textos longos da Torá. Utilizou o necessário e esse princípio permanece verdadeiro. O salmo adequado para sua batalha não é o mais extenso, mas aquele designado pelo Espírito para quebrar o jugo que você carrega, que liberta, que consola e que ordena o corpo a se alinhar com o céu. Os salmos não são fórmulas. São expressões vivas que trazem códigos de restauração, mapas de direção, chaves para abrir portas fechadas. Cada um responde a um momento específico da alma e do corpo. Por isso, quem os busca com intenção, os encontra com poder, e quem os encontra com poder, não os abandona jamais. Ver a cura se manifestar acontece porque, uma vez que o coração experimenta a eficácia da palavra precisa, ele não se contenta com repetições vazias. Existe algo que o mundo não compreende, mas o Espírito percebe com nitidez. Quando o salmo correto é proclamado na hora exata, algo no ambiente muda. Isso não é visível, mas é sentido. Não se explica, mas se vivencia. A atmosfera se harmoniza, o corpo começa a reagir. A mente se aquieta, não por esforço próprio, mas pela obediência a uma voz superior. A palavra de Deus não pede licença para agir, apenas espera ser declarada com fé. Quando isso ocorre, quando a alma clama do lugar certo e a boca pronuncia o salmo destinado àquela batalha, nenhuma treva resiste, nenhuma enfermidade permanece, nenhuma opressão prevalece. A palavra não é fraca, só aguarda um coração que a receba com fé e uma voz que a proclame com convicção. Existem forças invisíveis que atuam intensamente contra o propósito divino na vida das pessoas. Quando alguém decide buscar a cura na palavra, a proclamar os salmos com fé e a crer na restauração do corpo e da alma pelo poder divino, não está em terreno neutro. Entra em uma dimensão espiritual onde há oposição ativa, uma resistência nem sempre clara, porém real. Essa resistência não vem. A batalha que enfrentamos não depende da força humana, nem de fatores externos, mas sim de um sistema espiritual que tenta bloquear a manifestação do reino de Deus no mundo visível. O inimigo das almas não se preocupa em atacar aquilo que está adormecido. Mas, quando um crente se levanta com fé, começa a declarar os salmos como se fossem uma espada, decide não aceitar o diagnóstico do mundo e passa a acreditar na palavra do Criador, é nesse instante que o conflito espiritual se intensifica. Efésios 6, 12 deixa claro sem nenhum tipo de dúvida que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e os governantes das trevas desta era. Essa batalha nem sempre se mostra de forma ruidosa. Muitas vezes, ela se manifesta na dúvida constante, no desânimo que surge depois da oração, na dificuldade de concentração ao ler a palavra, na pressão mental que tenta convencer que nada está mudando. O inimigo não teme aquele que lê a Bíblia de forma mecânica, mas se assusta com quem proclama ela como uma espada poderosa. Não se incomoda com as orações sem fé, porém treme diante dos que confiam no poder da palavra viva. Por isso, muitas vezes, logo após declarar um salmo de cura, pode surgir uma sensação de cansaço, frustração ou até intensificação dos sintomas. Isso não indica que a palavra não está funcionando, mas sim que uma batalha invisível foi iniciada, porque toda promessa falada com fé é uma ameaça direta ao reino das trevas. No Salmo 18,
revela-se o funcionamento dessa esfera de combate espiritual. Fui cercado por laços que trazem morte, e rios de maldade me causaram medo. Laços do Sheol me envolveram, armando armadilhas fatais. O salmista descreve uma situação de intenso aperto espiritual, invisível, porém real e sentido. Contudo, ele não se limita a isso, pois nos versículos seguintes afirma: clamei ao meu Deus, e ele escutou a minha voz vinda do seu templo. Ao ocorrer esse clamor cheio de convicção, o céu responde, e a terra então se abala. Essa reação espiritual frequentemente surge, acompanhada de uma resistência vigorosa. A cura, tanto do corpo quanto da alma, é parte da aliança eterna estabelecida por Deus com seu povo, mas nem sempre se manifesta imediatamente devido à oposição ativa. No capítulo 10 do livro de Daniel, ele orou por vários dias sem receber resposta. Entretanto, quando finalmente o anjo do Senhor lhe apareceu, revelou que desde o primeiro dia sua oração estava sendo ouvida, mas que o príncipe da Pérsia resistiu à resposta por 21 dias. Esse relato não é mera curiosidade profética, mas sim uma chave espiritual. Ele mostra que as promessas divinas podem ser temporariamente retidas por forças espirituais contrárias. Não porque Deus não queira responder, mas porque a batalha nos céus aumenta quando o propósito divino está para se manifestar na terra. Quando proclamadas com fé, as palavras não servem apenas como consolo, mas tornam-se verdadeiras armas de combate espiritual. Cada versículo que declara a soberania divina, cada frase que anuncia o poder curador, cada expressão que reafirma a fidelidade de Deus rompe a atmosfera espiritual densa e confronta as barreiras da descrença, opressão e enfermidade. Entretanto, esse avanço raro não passa despercebido, pois logo surge uma reação. A resistência se manifesta não para derrotar o crente, mas para exauri-lo, levando-o a desistir e largar a espada antes do tempo. Por isso, o salmista declara no Salmo 27: eu teria desfalecido se não tivesse crido que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele reconhece que a pressão foi tão grande que quase sucumbiu, mas não cedeu. Pois a fé que persiste mesmo diante de tremores é aquela que consegue atravessar a tempestade e alcançar a manifestação da promessa. Esta fé não é um estado de euforia, mas uma convicção serena, uma escolha diária de continuar acreditando, mesmo quando tudo ao redor aparenta o contrário. Um dos mecanismos mais sutis da resistência espiritual é o cansaço. Não um cansaço físico comum, mas um que se instala na alma. O Salmo 119 expressa essa exaustão interna ao dizer: minha alma desfalece de ansiedade, sustenta-me conforme a tua palavra. Revela-se aqui uma fadiga profunda do espírito, que somente a palavra de Deus pode contrariar. Esse tipo de resistência tenta turvar a clareza, apagar o fogo interior e enfraquecer a perseverança. Mas, quando a alma se recusa a ceder e se apega ainda mais firmemente às promessas divinas, desperta-se uma força invencível, capaz de vencer qualquer adversidade. A vitória não vem da carne, mas do espírito. A afirmação constante dos salmos não é uma repetição automática, mas uma persistência espiritual. Essa prática cria um ambiente que confronta e afasta a opressão. Por isso, o inimigo tentará todos os meios para impedir essa declaração. Distrações, sono inesperado, pensamentos de inutilidade, oposição do meio ao redor são sinais de que o que está sendo feito está gerando impacto no plano espiritual.
Se a resistência é intensa, é porque a libertação está próxima. O Salmo 46 assegura: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa frase não é só teoria, é uma realidade vivida no meio da batalha. Quando a oposição espiritual aumenta, o fiel não deve recuar, mas se firmar ainda mais na palavra, pois a força não surge da ausência de luta, mas da presença ativa de Deus durante ela. Essa presença se torna palpável ao proclamar sua verdade com persistência. A resistência invisível tem fim, seus limites são determinados pelo próprio Deus. Por isso, o Salmo 35 diz: Por um momento sua ira dura, mas o seu favor é vida toda. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo nos lembra que o sofrimento, a oposição e a espera não são eternos. A cura decretada nos céus será manifestada no tempo certo. A manifestação trará a vitória, que será claramente perceptível. Mas, enquanto isso acontece, o chamado é para resistir, manter a espada do Espírito firme e continuar proclamando sem desistir. A batalha não se vence pelo volume da voz, mas pela força da fé. O importante não é gritar mais alto, e sim acreditar mais profundamente. Os salmos, quando são entoados a partir dessa fé intensa, não apenas alcançam os céus, mas também quebram as correntes que os inimigos invisíveis tentam impor. A resistência espiritual se desfaz quando a perseverança do justo se alia à fidelidade inabalável de Deus, que fez promessas. Existem palavras que não apenas confortam, mas transformam. Em cada versículo dos Salmos, há uma semente de poder divino, que quando recebida com fé e declarada com convicção, gera efeitos reais. O que impacta não é só o conteúdo, mas a presença que o acompanha. Ao longo das Escrituras, a história daqueles que buscaram refúgio na palavra provam que o poder da cura não é uma fantasia, mas uma realidade espiritual concreta. Cada testemunho bíblico, cada ato divino, confirma que, ao alinhar-se com a voz de Deus, algo muda para sempre. Davi não escreveu os salmos confortavelmente, de forma teórica, mas sim no fogo da aflição. Seu corpo foi fraco, sua alma abatida, sua vida cheia de perseguição. Porém, sempre que buscava abrigo na presença de Deus, por meio do louvor e da proclamação, encontrava força e renovação. A aflição começava a diminuir. O Salmo 30 não foi apenas uma contemplação comum, foi uma vivência profunda. Senhor meu Deus, eu clamei a Ti e fui curado. Não falou que melhorou, afirmou que foi restaurado. E essa declaração não foi simbolismo, foi a consequência de um relacionamento ativo com a palavra. Uma fé que não desistiu diante da dor. No Salmo 107, nos é apresentado um padrão divino que se repete constantemente: súplica, intervenção, libertação. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da destruição. Não houve intermediários humanos, nem auxílio externo. Houve uma palavra enviada, e essa palavra trouxe cura. Esse princípio ultrapassa tempos, culturas e situações. Onde há um coração que suplica, Deus responde. E quando Deus responde, o faz por meio da sua palavra. Essa palavra não chega como teoria, mas como espada, como remédio, como decreto que altera o rumo do sofrimento. O Salmo 6 revela um homem profundamente fragilizado, clamando com a última força que resta. Estou cansado de gemer. Todas as noites inundo de lágrimas meu leito, mas mesmo assim, ele declara que o Senhor ouviu sua súplica. Essa é a constante que se repete em cada jornada espiritual de cura.
Um homem ou uma mulher que, sem forças, escolhe falar com Deus e um Deus que responde com poder. O salmo não é apenas uma oração, é um campo de batalha onde a dor é confrontada com a verdade e onde a verdade sempre vence. Não é preciso ter uma fé imaculada para alcançar a cura, mas uma fé entregue e sincera. Os salmos ensinam exatamente isso. Não pedem perfeição emocional, exigem sinceridade espiritual. No Salmo 38, o salmista reconhece seu estado físico debilitado, mas também afirma que sua esperança está em Deus. Não nega sua realidade, mas recusa-se a sucumbir a ela. E é essa entrega à vontade divina que permite que a intervenção de Deus se manifeste tanto no corpo quanto na alma. Cada relato bíblico, onde o clamor se mistura com a palavra, confirma que os salmos não são apenas poesia antiga, mas códigos que abrem o caminho para o poder curador de Deus. São palavras que, quando ativadas com compreensão, geram o mesmo efeito que tiveram em Davi, em Asaf e nos profetas. O mesmo Deus que os inspirou continua agindo com igual fidelidade. E aqueles que mergulham nessas palavras com fome recebem mais que consolo, recebem vida. Por muito tempo, tentou-se reduzir o processo de cura a uma fórmula clínica, uma sequência de diagnósticos, tratamentos e prognósticos que frequentemente não alcançam a essência da dor. Entretanto, existem dimensões do sofrimento humano que não podem ser mensuradas por exames nem compreendidas pela razão. Há dores que não se manifestam no corpo, mas que corroem devagar a alma. Existem batalhas invisíveis que se travam desde as primeiras horas da manhã até o último pensamento do dia. E é justamente nesse ponto, que os salmos atuam com uma força que dispensa explicações e que se entrega de forma plena, pois não foram escritos para enfeitar livros ou ilustrar cultos. Eles foram motivados a tocar aquilo que ninguém mais consegue alcançar na essência da alma. Os salmos que curam não somente restauram aquilo que está ferido, também despertam o que estava adormecido. Elevam a sensibilidade espiritual que o sofrimento havia apagado, ativam os sentidos que a rotina endureceu, conduzem o crente a reencontrar uma voz que não condena, mas que chama, uma voz que não aponta defeitos, mas que cura. Uma voz que não questiona a intensidade da dor, pois declara: vive. E aquilo que estava seco começa a florescer novamente. Essa cura não se restringe ao corpo físico. É uma restauração que reintegra a alma em seu propósito eterno. Por meio de cada salmo proclamado com fé, o ser humano é confrontado com algo maior que sua dor. A fidelidade de um Deus imutável. Quando essa fidelidade se torna o suporte, não se busca mais uma saída rápida, mas sim uma transformação profunda. Não se trata apenas de aliviar os sintomas, mas de abraçar o processo. Deus deseja não apenas a saúde do seu povo, mas que este esteja atento à sua voz, dependente de sua presença e firme em sua palavra. Os salmos são a ponte que liga essa necessidade ao desígnio divino. Há uma grande diferença entre aqueles que conhecem os salmos e aqueles que realmente os vivem, entre os que apenas os leem e os que os habitam. Os primeiros acumulam informação, já os segundos experimentam a restauração. Pois não é suficiente saber que o Salmo diz que Ele cura todas as tuas enfermidades. É preciso viver a experiência dessa cura que vem do encontro com a voz que transforma. É fundamental acreditar que esta palavra foi escrita especialmente para você, para este instante, para esta luta e para este deserto. Não importa se o ambiente ao seu redor não se transforma de imediato. Também não faz diferença se a voz do doutor ainda soa como uma sentença definitiva.
O que realmente importa é que você já não está sozinho e que Deus falou. Mais do que nunca, é preciso que homens e mulheres tenham a coragem de retornar à palavra como remédio. Não se contentem apenas com o que os olhos conseguem ver. Nem deixem sua esperança ser medida pelas emoções. Não interpretem o silêncio como abandono. Precisamos de crentes que, ao abrirem os salmos, façam isso como quem cava um poço em terra árida, certos de que dali jorrará vida. O poder desses textos reside não só no que proclamam, mas no que libertam quando são acreditados, repetidos e sustentados com persistência. Este não é o momento de desistir da promessa, mas de empunhá-la com firmeza. Não é tempo de recuar, mas de declarar, como Davi: não vou morrer, continuarei a viver e a contar as obras do Senhor. Ao proclamar isto, você não só afirma o seu destino, como também desafia tudo aquilo que tentou apagar sua fé. Os salmos que curam não são opção, são missão. O eco de um Deus que ainda hoje repete o que disse ontem: eu sou o Senhor, teu curador. E quando essa palavra penetra, transforma tudo.